Ainda nos Estados Unidos. Rapidamente, Paula, a USAID é o órgão do governo americano que, vamos colocar dessa maneira, Os Estados Unidos suspenderam por um mês a cobrança de tarifas sobre produtos mexicanos e canadenses. Mas a ofensiva de Donald Trump, agora com a Europa na mira, traz o risco de uma guerra tarifária generalizada e que poderá pesar no bolso dos próprios americanos. A reportagem é do correspondente em Londres, Leão Serva. É a guerra comercial mais idiota da história, atacou o Wall Street Journal. Trump enfrenta a reação negativa das empresas enquanto a guerra comercial soa o alarme da inflação. Foi a manchete do Financial Times. Ninguém melhor do que os dois jornais conservadores para mostrar o efeito negativo da política de tarifas elevadas adotada pelos Estados Unidos. Para o México e para o Canadá, houve um adiamento de um mês, mas Trump fez novas ameaças. Em entrevista à BBC britânica, ele disse que vai aplicar tarifas punitivas contra a Europa e talvez contra o Reino Unido. As medidas são idiotas, como diz o jornal americano, porque terão efeito inflacionário e o impacto não afetará só os Estados Unidos e países diretamente envolvidos na guerra comercial. Também outras economias sofrerão efeito indireto, como explica esse economista. Se Canadá, México e China responderem na mesma proporção, a inflação nos Estados Unidos aumentará aproximadamente 1,5 ponto percentual, podendo chegar entre 3,5% e 4%. Isso vai afetar também as economias do Reino Unido e da zona do euro, onde a inflação pode subir a 3% este ano. As movimentações de Trump têm reaproximado a Inglaterra da Europa. O primeiro-ministro Keir Starmer participou hoje da primeira reunião de cúpula de um governante britânico com a Europa desde o Brexit. O encontro deveria discutir defesa, mas a economia se tornou tema obrigatório. O tarifaço pode provocar efeitos imprevistos, como aconteceu no passado. No primeiro mandato, ao aumentar as tarifas para a China, Trump não conseguiu reduzir o déficit comercial com o país, que este ano bateu um recorde histórico, mas prejudicou a capacidade de exportação dos produtos agrícolas norte-americanos, em benefício de países como o Brasil. Ao atacar as tarifas de importação de Trump, o insuspeito e conservador Wall Street Journal lembrou uma piada que diz que é arriscado ser inimigo dos Estados Unidos, mas ser seu aliado pode ser fatal. É isso que México e Canadá estão vendo agora. E é isso também que a Europa e o Reino Unido temem constatar em breve. De Londres, Leão Serra. Ainda nos Estados Unidos, a Casa Branca confirmou que irá implementar a partir de amanhã tarifas de 25% sobre importações que venham do Canadá e do México e 10% sobre produtos chineses. A medida terá efeito imediato. Logo depois do anúncio, o presidente Donald Trump reconheceu que os custos das tarifas podem ser repassados para os consumidores americanos e que podem causar uma desorganização, mas que ele chamou uma desorganização de curto prazo. Eu converso com o analista de internacional da CNN Brasil, Lorival Santana. Lorival, boa noite. Quais os impactos dessa medida para as relações entre Estados Unidos, México, Canadá e China? O Canadá já falou, vai retaliar. Boa noite. Foi o que aconteceu no primeiro governo Trump, né? Esses países retalharam e o impacto foi inflacionário sobre todos os países, né? E também de uma redução do potencial de crescimento econômico. Veja, metade das frutas e verduras consumidas nos Estados Unidos vem do México. Também o Canadá exporta trigo, canola, uma série de alimentos, frutos do mar. É uma grande quantidade de produtos que o México, o Canadá e, obviamente, a China exportam para os Estados Unidos, desde alimentos, produtos que afetam a construção civil e, portanto, o preço da moradia, como papel, celulose, madeira, embalagens para o cimento, aço, alumínio. Aliás, o Trump ameaça também estender as tarifas para aço e alumínio a outros países, que deve envolver o Brasil também. E aí, componentes, partes para automóveis, eletroeletrônicos,
Isso estou falando tanto de México, quanto de Canadá, quanto de China. E aí China é uma enormidade de produtos. O Trump diz que vai isentar petróleo e gás, né, do Canadá e do México. Mas mesmo assim, o Instituto Peterson, que é referência no estudo de economia e de comércio, ele estima que isso vai gerar 2 pontos percentuais de inflação para os Estados Unidos e uma perda de 66 bilhões de dólares no PIB dos Estados Unidos. A combinação de México, Canadá e China são países que um poderia substituir o outro na maioria ou em grande parte dos produtos. Os três combinados têm um efeito mais perverso sobre a economia americana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pedir neste domingo, 2 de fevereiro, que o Canadá vire o estado americano de número 51, um dia após assinar o decreto que impõe tarifas de importação ao país vizinho, iniciando uma guerra comercial. Trump alegou em sua plataforma Truth Social que os Estados Unidos pagam centenas de bilhões de dólares para subsidiar o Canadá, em uma aparente referência ao déficit comercial do país com a nação vizinha, e afirmou que sem o subsídio massivo, o Canadá deixa de existir como um país viável. Abre aspas, portanto, o Canadá deveria se tornar o nosso querido 51º estado, fecha aspas, escreveu o presidente americano em sua plataforma. Trump afirmou que a medida significaria impostos menores e uma proteção militar muito melhor para o povo do Canadá. A reação de Trump neste domingo foi interpretada por diplomatas como um gesto de provocação e de aumento da tensão entre os dois países. Bom, rapidamente, Paula, a USAID é o órgão do governo americano que, vamos colocar dessa maneira, hoje, em 2025, é um órgão que é fantasiado de ajuda humanitária. E há, de fato, ajuda humanitária que chega em países africanos, por exemplo, ajuda para a pobreza, estudos, enfim. Só que, nos últimos anos, e pelo cada minuto que a gente volta ali para procurar os documentos que estão sendo publicados agora da USAID, olha, cada machadada vem, não falo nem vem minhoca, vem um ninho de cobras. E isso vai lá atrás até na administração do próprio presidente Obama. Essa agência está sendo usada para desviar dinheiro do pagador de impostos dos Estados Unidos. Não é uma agência que existe com doações, é dinheiro do pagador de impostos, para exatamente colocar projetos em outros países onde, por exemplo, o resultado de uma eleição pode interessar a atual administração ou não dos Estados Unidos. Domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. Nas redes sociais, o deputado Eduardo Bolsonaro publicou uma nota oficial em que pede a investigação imediata da interferência da USAID no Brasil. Aspas. Essa interferência não se restringe ao debate público, mas afeta diretamente o equilíbrio democrático do país. E prossegue. A influência da USAID no Brasil ocorre por meio do financiamento de ONGs e veículos de mídia alinhados a uma agenda específica, como o Sleeping Giants Brasil e a Alma Preta, que promovem campanhas de censura e atacam veículos independentes. A agência de checagem Lupa, financiada para sustentar a narrativa oficial sobre os eventos do 8 de janeiro de 2023, e o Instituto Vero, de Felipe Neto, que recebeu $30 mil diretamente da Embaixada dos Estados Unidos, fecha aspas. Silvio Navarro, muito boa noite. Eu vou só pedir uma licença, vou jogar essa para a Ana e já te chamo na sequência, porque eu acho que é importante para a nossa audiência explicar exatamente o que é essa USAID, Agência para Desenvolvimento Internacional, uma vez que há uma denúncia muito grave envolvendo censura, não só no Brasil, mas em outros países.